Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao CCD Conversa com Deus. Meu nome é Sandro Silva. Compartilhem caso gostem, dê um like, tá bom? Hoje nós vamos tratar aqui, na verdade em Mateus, né? Eu vou começar em Mateus, no capítulo 6. Eu ia falar a partir do 22, do versículo 22, mas eu vou trazer aqui do 17 ao 24. 17 ao 24. Vou até anotar aqui para não esquecer. Mateus 17 ao 24. Tá bom? Por que eu vou fazer isso? Meus irmãos, esse capítulo 6, né, Jesus está falando sobre os discípulos serem o sal da terra, né? O sal, para que é usado o sal? Né? Na agricultura, o sal é utilizado para diminuir a acidez do solo, né? Com isso, tornar o solo mais fértil. O solo mais fértil é aquele que existe uma quantidade equilibrada de NPK, nitrogênio, fósforo e cálcio, né? Perdão, nitrogênio, cálcio, NPK. Eu esqueci qual é o K. Deu um branco aqui. Depois eu lembro para vocês aqui. O mais importante, né, é que o solo se torna mais rico, né? Diminuir a acidez. Com isso você pode plantar aquilo que bem entender naquele solo, né? E nessa razão, né, ele comparou aí então os discípulos sendo o sal da terra. O que eles trouxerem vai trazer o equilíbrio para o solo, e o solo então vai poder prosperar com suas plantações, né? O que foi semeado ali naquele solo irá acontecer. Bom, lá no finalzinho, no onde eu quero chegar, no versículo 17, Jesus está falando que, fazendo uma comparação lá, por quê? Porque os fariseus são aqueles que estão trazendo esse destempero, como é que eu falei? Como é que fala, gente? Faltou o nome aqui agora na cabeça. O solo, ele tá mais ácido. Isso. Ele tá mais ácido, né? Então, eles são essa acidez que está destemperando o solo, né? E aí são pessoas que valorizam o dinheiro, né? E o dinheiro, vou colocar um D aí no dinheiro, um D de Deus, né? Para a gente poder começar a ir trabalhando essa ideia aí, tá? Porque é um caso a ser pensado a respeito disso, tá? Então, eles faziam aquelas orações estendidas para as viúvas, né? Se gabavam disso, a soberba, né? Queriam andar com ótimas vestes, né? Valoravam, né? Isso, só se assentavam em lugares de honra, né? Separavam-se dos pecadores, tal, né? Quando jejuavam, né, bagunçavam os cabelos para poder sair à rua e se mostrar que aquele é o homem de Deus. Esse jejua, orava, as orações eram aquelas estarrecedoras, altíssimas, tal, para mostrar aos outros que ele ora, né, tal. Bom, e aí no decorrer dessa leitura você vai ver que Jesus aqui está falando, né? Deus está falando que não deve ser assim, que você não deve se expor verdadeiramente para querer agradar o homem, né? Se mostrar para o homem que nada pode fazer por você. Em outros vídeos aqui nós trabalhamos que aquele que falar bem de você, você não está fazendo o seu melhor
para desagradar o mal. Se você está fazendo coisas agradáveis para Deus, com certeza vão falar muito mal de você. Não vão falar bem de você não. Tá bom? Vamos à leitura aqui e aí quando a gente terminar, a gente faz a oração e comenta a respeito. Então tá. Capítulo 6, versículo 17 ao 24. Mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Amém? Querido Deus, obrigado, Senhor, por tua infinita graça, luz e misericórdia, Pai. Obrigado, Pai, por nos proporcionar este momento de fé, júbilo. Que possamos nós aqui, Senhor, lendo, nos alimentando da tua palavra, possamos verdadeiramente guardar e assimilar as tuas direções, as quais nos proporciona e nos orienta para que façamos, para que juntos de ti, ó Pai, possamos concretizá-la com glamour, para que possamos comemorar verdadeiramente. Amém, Senhor. Então vamos lá, meus irmãos. Aqui eu até contei um pouquinho sobre os olhos, né, a importância, né? Lembrei do meu vídeo que eu falei dos justos, né? E aqui também vai dar para entender um pouquinho mais. Eu até posso explicar um pouquinho mais também, tá bom? Vamos lá, meus irmãos. Então aqui ele fala para você jejuar em oculto, orar em oculto, né? Coisa mais agradável é para Deus. A leitura foi essa, foi bem quista nesse 17 e 18. No 19 fala: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Uma vez que os fariseus faziam da forma como faziam, para que as pessoas pagassem a eles mais. Vou chamar tal mestre fariseu, que esse tem uma oração, nossa, que treme e tal. Aí este vai lá, faz uma oração longa, duradoura, e quanto mais tempo tinha-se essa oração, né, mais se era pago por isso e tal. E aqui ele fala para que nós não juntemos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem, ou seja, não valorize o dinheiro na terra, né? Uma coisa que muito me entristece, né, meus irmãos, e isso não é segredo para ninguém, são pastores que priorizam, né, a hora do dízimo, fazem aquela ladainha enorme sobre a importância de se dar dízimo, isso e aquilo. Dízimo é importante? Sim, com certeza ele é importante você dar o dízimo. O dízimo é algo que é aplicado na manutenção da igreja, né?
no auxílio ao membro que está passando fome, necessidade, cestas básicas, caridade, né? Olha só quantas coisas se aplicam o dízimo, né? Sendo ele aplicado dessa forma na manutenção das coisas da igreja, estrutura da igreja, continuidade da igreja, aluguel, né? Não sei onde é a sua igreja, se é própria ou não, né? E mais a necessidade de cada um dos membros, se está passando necessidade, se tem a necessidade de auxiliar aquele membro, né? Cesta básica, falta alimento, falta veste, falta coberta, falta roupa de frio e etc, né? Então dízimo é importante, né? Mas não precisa uma ladainha enorme para dízimo. Se você conscientizar as pessoas com isso que eu acabei de falar, mas é claro que as pessoas vão ajudar, né? Você não precisa guardar uma ladainha para isso, com essa finalidade. A não ser, claro, a igreja que prioriza o dízimo, né? E infelizmente, né, vai ser uma igreja na qual não te eleva ao reino do céu, meu irmão. Infelizmente, eu vou te dizer isso. Vão ter irmãos ali que não estão nesse propósito, vão ser agraciados pelo Pai? Com certeza vai, não tenha dúvida disso. Só que a igreja em si, aquela ali, ela não está seguindo o evangelho como assim é dito, né? Aqui a palavra fala: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem come, onde minam ladrões para usurpar, né? É um tesouro que nem é seu. Você se apoderou dele ali momentaneamente e logo dali a algum tempo, alguns anos, ele se vai, porque a traça e o ferrugem consomem, onde minam ladrões, podem vir a usurpar o seu tesouro, né? O que ele pede é que você junte o verdadeiro e real tesouro, que é o reino de Deus, que é o galardão que lhe será reservado, você sendo um bem-aventurado e um justo, seguindo o parâmetro que a palavra diz para que você siga, né? É esse aí o propósito da palavra, né? E continuando aqui: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Veja, ele está falando de apego, né? Quando o seu coração está no reino dos céus, que é o melhor tesouro, né? Que é o galardão ao qual todos nós ansiamos. Eu anseio por isso. Isso aqui é temporário, né? Então, meu coração está nessa direção, que é o reino de Deus, as coisas de Deus. Não é o dinheiro. Dinheiro é necessário? Ok, necessário para que você possa se manter, se alimentar, se vestir, se nutrir, remediar se estiver você doente, moradia, né? Não é para luxo. Nós não estamos aqui para viver no luxo como os fariseus, né? Temos o mau exemplo deles como bom exemplo a não ser seguido. Como bom exemplo de não ser seguido. Aí agora tá certo, né? Então, você tem aí a direção na qual você tem que se focar. E não é, uma delas não é o dinheiro. Aí, para isso, ele vai colocar assim, ó: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. No meu vídeo em que os demônios olham, eu olho dentro dos olhos deles e eles falam: ele é justo. Ele é justo. Ele é um justo. Eles viram essa luz. Então a candeia do corpo são os olhos, e os olhos emitem luz. Eles viram a Jesus no entendimento dessa luz, porque essa luz não é minha. Quem trouxe essa luz para o mundo? Eu sou a luz do mundo. Não foi Jesus Cristo? Então eu me
né, apoderei dela, fazendo o quê? Fazendo a obra de Deus, buscando ser bem-aventurado. Com isso, os demônios fizeram o quê, meus irmãos? Se ajoelharam, se prostraram, né? E de minha boca emitiu o quê? Sem eu precisar ter receio do que falar nestes momentos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, a representação minha ali era nada mais, nada menos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nesse sentido, ok? Eu lembro toda hora disso, eu gosto muito de falar disso. E aqui tá falando aqui, ó, se porém os teus olhos, aí já o inverso, né? Que foi aquilo que eu falei invertido, se fosse diferente, o que teria me acontecido, né? Porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, ou seja, não são luz, são trevas, quão grandes serão tais trevas, ou seja, as suas trevas serão maiores, né? E aí, no caso este, que é o qual eu contei sobre os demônios, eu ter parado, olhado dentro dos olhos deles e eles vendo a luz, se fossem trevas, no meu caso, dentro dos meus olhos, eles teriam escarnecido com certeza a mim, me dilacerado, né, estripado, né, sabe lá o que eles iriam fazer, né? Porque olhos de trevas, coração de trevas, olhos de luz, coração repleto, cheio de luz, né? Uma vez que os seus olhos não estão para o dinheiro, as riquezas na terra, estão voltados para a riqueza do reino de Deus. É esse o propósito aí, né? Continuando no versículo 24, fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon, né? Eu acabei de citar aí a questão de a gente fazer um D de dinheiro, não, D de Deus, né? Relativo ao dinheiro mesmo, exatamente. Por quê, meus irmãos? Tem muita igreja aí que se empenha em fazer com que os membros melhorem de vida. E a primeiro momento isso é maravilhoso, né? Você está num lugar que as pessoas empenham-se, né? Promovem até cursos, reuniões para te fazer melhorar de vida, né? É o lobo na pele do cordeiro, meus irmãos. Pode ter certeza disso, porque esses pastores que fazem dessa forma, eles estão querendo melhorar o bolso deles, porque se você ganhar mais, eles vão pegar e vão encher os próprios bolsos, né? Brincadeira à parte, isso é real que eu estou contando, tá? E quisera eu que não fosse real. Isso muito entristece, tá? Mas tem acontecido quando eu não tinha entendimento. Eu participei de algumas reuniões neste sentido, mas de alguma forma o Espírito Santo já me puxava, falava: isso aí tá errado, isso não é assim, né? Porque todo culto ele deve ser cristocêntrico, né? Ou seja, com a finalidade de Cristo. Egocêntrico, que é com a finalidade do homem, isso aí não é culto para Deus. Todo culto deve ser atribuído a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe na palavra um culto egocêntrico, só cristocêntrico, tá? Então, meus irmãos, o culto ele deve preparar, assim como nós estamos fazendo aqui, eu estou fazendo aqui, buscando fazer esses vídeos, para que todos nós possamos ter o verdadeiro e real entendimento do como nós podemos fazer para agradar a Deus, fazer nosso Senhor Jesus Cristo crescer dentro de nossos corações, né? Glorificá-lo, né? Assim como diz 1 Pedro, né? Que quando você
glorifica nosso Senhor Jesus Cristo, você santifica-o dentro de seu coração. E isso é uma candeia que acende a luz dentro do coração, ao qual nós falamos aqui agora, que aí vira a candeia dos olhos, a luz, a luminosidade como farol, né? Para aqueles que estão à sua frente e te têm como vista, ok? E para finalizar essa ideia aí que ele coloca o dinheiro como sendo Deus, né? Ó, ele fala, ó, não pode servir a Deus e a Mamon, né? Se você tem no coração o dinheiro, você não está servindo a Deus. O pensamento da igreja que pensa no dinheiro, ela não está servindo a Deus. E nós temos que desincutir isso da cabeça das pessoas. Essa questão de culto da prosperidade, né? Essas igrejas que se colocam, né? Como é que fala? Eu movo um culto com não sei quantas mil pessoas e faz culto da prosperidade. Aí move mesmo. Move porque faz toda uma lavagem cerebral a cabeça das pessoas. As pessoas estão passando por crises econômicas, né? Estão passando por necessidades. E qual é a necessidade daquele que está sem comida? É o alimento, é o sustento, que se ganha como? Por meio de dinheiro. E o que ele vai fazer? Ele vai ficar escutando quem falar promessas nas quais vai suprir isso daí, ele vai correr com certeza, né? Já ouvi algumas pessoas, alguns reverendos e pastores aí dizer que se fosse essas igrejas de fato contassem o verdadeiro, real propósito do evangelho vivo aqui, ao qual nós estamos aqui também tratando, mais de 90% evadiriam-se dessas igrejas, ou seja, sairiam dessas igrejas. Porque a verdade mesmo do evangelho é essa que a gente conta, do ser bem-aventurado, do ser justo, do passar vitupério, próximo, parecido com o de Cristo, a sofrer, né? Chorar bastante, entristecer. Mas claro que quando você tem as saídas, né, como eu venho tendo, hoje eu estou sorrindo, mas vocês não sabem da minha história, do meu caminho, né, das minhas lágrimas, meus choros, as minhas lamentações. Ainda existem algumas, mas as orações, as buscas, os entendimentos. Meus irmãos, se não tem noção do quão estou feliz por isso. E até os últimos sofrimentos aos quais eu passei, inclusive, foram por agora, inclusive, tá? Me deram assim uma satisfação enorme de ter sofrido. Vocês não têm ideia disso. Vocês não têm ideia do que é isso. Você sofrer e agradecer aquele sofrimento de todo o coração. Cara, nem eu jamais, nos meus melhores dias ou piores dias, pensaria que um dia eu iria ter isso como orgulho, né? De, poxa, eu sofri, mas olha só o quanto me foi benéfico tal sofrimento ou tais sofrimentos, né? Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que ninguém pode servir a dois deuses. Ou vai servir melhor um e desagradar ao outro, ou não vai servir bem. A luz, a energia aqui acabou, meus irmãos. Ou não vai servir bem a nenhum e nem ao outro, e vai desagradar aos dois. Tá bom? Então, fiquem vocês com essa meditação, aprofundem mais, meus irmãos. Não precisam acreditar em mim, tá? Leia o capítulo 1, 2, 3, 4, 10, 20 vezes, quantas vezes forem necessárias. Aprofundem, busquem outras fontes para a explicação, e vocês vão ver que é realmente isso que eu estou falando. E não tem essa de que o Sandro está inventando tal.
Jesus fala o seguinte, que nós vamos reconhecer os frutos segundo as suas árvores, não é? Ele fala isso. Nós reconheceremos os frutos segundo as árvores. Se o fruto for bom, vem de uma árvore boa. Se o fruto for mau, vem de uma árvore ruim. Não existe árvore ruim que produz fruto bom, assim como não existe árvore boa que produz fruto ruim, tá bom? Então, essa revelação, que não é tão revelação assim, ela é bem antiga, né? Mais de 2000 anos, ela está aqui na nossa frente, né? Que ela possa, né, te trazer, né, o real e verdadeiro comportamento sugerido e imposto por nosso Senhor Jesus Cristo e por meio dos seus apóstolos, dando a continuidade, e hoje em dia por cada um daqueles que realmente são racionais e que querem difundir o verdadeiro evangelho, e que sejamos nós o evangelho vivo dessa difusão, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço, até mais.